E diz uma coisa pra mim. Quando a gente pensa nesses picos de estresse que nós temos, e quando a pessoa entra num ciclo onde ela depende de comer um doce, de pegar um chocolate, ela cria uma espécie de vício Uhum. para o cérebro em relação a isso. Como que ela pode fazer de forma comportamental para quebrar isso? Perfeita pergunta. Perfeito. Que é o que eu mais faço. Sendo sincero, Anderson, o único jeito dela fazer isso direito é ela aprender. Ela tem que aprender. Ou seja, ela tem que entender que se ela não aprendeu em nenhum momento da vida dela, e provavelmente não aprendeu, ela vai ter que aprender a ter uma boa alimentação. Reeducar. Eu não gosto nem de dizer reeducar, por Aham. quê? Porque na verdade é educar, porque ele não vai passar por cima do que ele sabe. Então, quando ele faz esse contexto de ir atrás do doce, cronicamente, por causa desses efeitos de estresse, esses aumentos, né, de busca de recompensa, porque o que ele está tentando buscar também, ali a nível cerebral, também é a busca de recompensa, para tentar acalar esse estresse, né, reduzir esse nível de estresse. E às vezes, né, muitas pessoas sentem-se mal por ter comido, né, esse doce e tudo mais. Putz, eu O entro sentimento de culpa vem logo depois, muitas vezes, do prazer. do prazer. Exatamente. E esse Só que, sentimento. só que mesmo assim a pessoa ela não consegue se livrar dessa vontade e ter assim, a força suficiente para superar aquilo. Ela fica no ciclo, né? Onde Exato. ela busca aquele prazer porque ela está estressada, depois vem o sentimento de culpa, aí em outro momento acontece o ciclo novamente. Seu raciocínio tá perfeito. É justamente isso. Ela sente esse estresse, ela vai atrás do doce, e ela sente culpa e ela vive ali e fala: Nossa, por que que eu comi? Por que que isso acontece, Anderson? Porque antes, quando ela estava estressada e ela já foi atrás do doce, ela tá mais impulsiva. Ela tá com maiores atividades, digamos, mais primitivo. Ela tá mais inconsciente. Porque quando ela tá estressada, a área do cérebro dela aqui na frente, o córtex pré-frontal, que é o tomador de decisões para o mundo de hoje, ele deveria tomar a decisão, a melhor decisão. Então, por exemplo, assim, tem pacientes assim que têm cargos bem elevados. E aí, por exemplo, que a gente já falei com um paciente que é juiz. Ele fala, cara, minha decisão, ela reflete muita coisa. Ela reflete às vezes, eu errar, num caso. E eu não posso errar. Então eu falei, você tem ideia a nível da pressão que eu tenho? Eu falei, sim. Eu falei, por isso que eu vou te ajudar. Ou seja, ajudar como? Ele entender. Quanto mais ele entende, mais ele sabe como interpretar ele mesmo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer, Anderson? Quando esse evento de estresse acontece, você é muito mais impulsivo. Você não consegue controlar suas emoções. Por isso que a gente explode mais fácil. Por isso que às vezes a gente, sei lá, no próprio relacionamento ou no trabalho, fala: Nossa, não devia ter falado isso. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui... Então, É começa algo quase incontrolável. incontrolável. É justamente essa palavra. Quase incontrolável. E quando ela tá nessa questão incontrolável, eu falo que é como se fosse um escudo. O córtex pré-frontal, quando a gente acorda, normalmente a gente tá relativamente bem. Tanto é que a gente não come doce assim que a gente acorda. A gente não come fast food logo que a gente acorda. Isso vai É sendo. verdade, né? Exatamente, eu falo pra todo mundo. Você não acorda com vontade de comer hambúrguer, né? Exatamente. O pessoal fala assim: eu tenho compulsão alimentar. Eu falo: tá bom, você tem a hora que você acorda? Não, eu falo: então provavelmente você não tem. Você acorda com sede, às vezes até Exato. aquela vontade de tomar um café tá, para dar aquela Acordada. acordada e tal, mas você não acorda com vontade, eu quero comer um hambúrguer, cadê o hambúrguer, né? Exatamente, porque é um mecanismo fisiológico beber a água. A comida em si, você meio que vai comer qualquer coisa naquela hora, se você está de fato com fome. Então, e nessa hora que a pessoa tá assim, ela vai querer esse estímulo maior de dopamina, porque justamente está faltando nessa área do córtex pré-frontal dela. Então, quando ela tem esse estímulo, ela volta meio que à consciência dela e ela fala: Putz, por que que eu fui comer? Eu não consigo parar de comer. Só que se a gente tiver um olhar mais profundo, no meu caso, onde eu estudo mais essa parte da microbiota intestinal, quando você consome muitos doces, você alimenta mais as bactérias que a gente chama de gram-negativas, bactérias patogênicas, que são bactérias ruins. No nosso intestino, nós temos como se fosse uma guerra, um conflito entre bactérias boas, probióticas, e bactérias ruins, gram-negativas. Nós sempre vamos ter as duas. Só que a gente não pode deixar que vença a batalha as ruins. E quanto mais a gente alimenta com alimentos ruins, alimentos mais
pró-inflamatórios, que são justamente açúcares, farinha simples, carboidratos rápidos, né, e muita gordura, que são os hiperpalatáveis, esses estímulos para a microbiota intestinal, quando chega, ela vai aumentar a quantidade do exército das ruins. E as boas, que são alimentadas com fibras prebióticas, com alimentos, verduras, legumes, frutas, alimentos polifenóis, vários compostos bioativos que deveriam ter nessa variedade de alimentos, essa pessoa geralmente não come. Então, nesse conflito que ela tem no intestino, as bactérias vão fazer o quê? Elas mandam uma sinalização por causa daquele eixo intestino-cérebro e vão forçar que você continue comendo alimentos ruins. Então, por isso que quando você falou o ciclo, ele é justamente, ele é interno. Então, a pessoa cria essa sensação mesmo. É quase incontrolável de fato, porque o organismo dela está fazendo isso. Aí você volta à sua pergunta. Como fazer com que ela tire isso daí da vida dela para amenizar os comportamentos? O mais certo de todos, Anderson, foi aquilo que eu falei: exercício físico e sono. Se esses dois forem corrigidos, é mais fácil de corrigir a alimentação. Porque se ela já está no estresse crônico, sem esses dois, ela não tem como corrigir só com alimentação. Então eu falo assim, que eu sou nutricionista, que eu tenho que ter uma visão ampla, porque não adianta eu passar um cardápiozinho ali montado, tudo Boa. calculado, bonitinho e tal, e a pessoa não seguir. Eu falo assim, eu tenho que te ajudar a seguir. Como eu vou ajudar a seguir?